Unidade 3, Globalização e Economia. Aula 9.1, Conteúdo: os blocos econômicos internacionais. Habilidades: identificar quais são os tipos de blocos econômicos existentes. Explicar como os blocos econômicos podem se organizar em diferentes níveis. No nosso desafio do dia, vocês estão observando esta imagem com um grande navio com muitos contêineres, tá? Então, a imagem do navio repleto de contêineres mostra um intenso comércio realizado entre países. Atualmente, está na casa de 37 milhões de dólares o montante financeiro anual movimentado pelo comércio internacional, no intuito de fortalecer as relações econômicas e comerciais. Muitos países buscaram acordos para o estabelecimento de blocos econômicos. Vocês aí entendem, né, o que vocês entendem sobre os blocos econômicos? Vocês já escutaram falar sobre os blocos econômicos, né? E o Brasil faz parte de algum bloco econômico? O que vocês acham? Eis a reflexão para vocês, né, verificar aí no nosso desafio do dia. Então, gente, para iniciarmos a nossa aula, nós iremos verificar que hoje em dia, né, a gente vai verificar esta conexão que existe de um país para o outro. Hoje em dia, com esse processo de globalização que existe, que se desenvolve a cada dia, a comunicação que nós temos, né, de um país para o outro, tendo fluxo de informações, tendo fluxo de pessoas, a gente vai observar esta conexão aqui que a gente observa, né, verificando aí países que se conectam com outros países. Muitas das vezes, essa conexão que vai existir de um país para o outro pode ser através de uma parte econômica, de uma parte política, de uma parte social, até mesmo ambiental, né, em relação aí à geografia física, os aspectos naturais. Então, a gente observa que hoje o planeta ele não para mais, né? Na verdade, nunca parou, mas hoje a gente observa que esses fluxos são mais intensos, mais rápidos, e isso vai estar ligado a esse processo de globalização que a gente vive. E um fator que acabou chamando a atenção com a evolução dos países, principalmente na parte econômica, foi o surgimento dos blocos econômicos. Mas o que vai ser um bloco econômico? É o que nós iremos estudar, né, a partir de agora. Então, olha só, gente, né? Observando aí o mapa mundi, né, verificando essas conexões que vão existir entre os países, vamos iniciar nossa aula. Então, olha só, a partir desse processo de globalização, que a gente verifica, né, que um país vai se comunicando com o outro, com o passar do tempo, né, a gente verificou que os países eles começam a se comunicar um com o outro, principalmente quando tivemos o fim do mundo bipolar. Até então, né, existia ali uma rivalidade entre o capitalismo, entre o socialismo. Então, antigamente, né, o planeta estava dividido em duas partes, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, nós tivemos o surgimento da Guerra Fria, que foi a divisão do planeta em um mundo capitalista com o mundo socialista, o mundo bipolar. Um seguiria o capitalismo e os países seguiriam ao socialismo, tá? E a partir disso começaram a fazer acordos comerciais. E esses acordos comerciais, eles vão estar ligados a este mundo bipolar que antigamente só tínhamos, no caso, esses dois, né? A parte capitalista ou a parte socialista. Então, esses acordos
comerciais foram surgindo com o passar do tempo, né? Vai ter uma época, principalmente ali na década de 90, em 1990, 1989 para 1990, nós tivemos o fim da Guerra Fria. Então, os países, né, eles começam a voltar a ter o seu próprio acordo, verificar como que poderia ocorrer este desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, a partir desses acordos comerciais. Porque até então nós tínhamos Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro lado. Países seguiriam ou aos Estados Unidos ou seguiriam à União Soviética, a extinta União Soviética hoje em dia. Né? Então, a gente vai observar que com, né, essa parte de desenvolvimento, tanto no capitalismo quanto no socialismo, com o fim da Guerra Fria, a gente observa que vão existir países que começam a se juntar, né, verificando o que eles poderiam fazer para desenvolver principalmente a parte econômica. Ainda no capitalismo, existiam países que começaram a se juntar aos Estados Unidos, como o Japão, por exemplo. O Japão, gente, ele foi totalmente devastado com a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando aí das 2 bombas atômicas que atingiram o Japão. E quem foi, né, que soltou essas bombas atômicas no Japão? Foi os Estados Unidos da América. Né? Então, a gente vai observar que com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai chegar até o Japão e vai oferecer o quê? Ajuda, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. O Japão, ele vai aceitar. E como a população japonesa ela é totalmente determinada a se desenvolver, em apenas 10 anos vai ocorrer um milagre econômico. Então, a gente verifica que, com a ajuda dos Estados Unidos da América, indo para o Japão após a Segunda Guerra Mundial, ocorrendo a Guerra Fria, né, com o capitalismo, o Japão conseguiu se reerguer de uma forma muito rápida. E hoje em dia é uma das principais potências mundiais que a gente observa, mesmo por ter passado depois ali com o processo, né, da Segunda Guerra Mundial. A mesma situação foi da Alemanha. A Alemanha também foi totalmente devastada ali com a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, teve ali a parte da Guerra Fria, onde a Alemanha ela foi dividida em Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim dividindo, a Cortina de Ferro dividindo. Então, a gente observa que esse país, estando dividido entre 2 países naquela época, entre a Alemanha Oriental e Ocidental, hoje também a gente observa aí que é uma das principais potências mundiais, né? Então, mesmo passando por essas guerras, a gente vai verificar que esses países começaram a se juntar ao capitalismo e começaram a fazer os acordos comerciais, que é o que a gente vai verificar agora. Então, olha só, os acordos comerciais, gente, a gente verifica que ocorre esse desenvolvimento quando 2 países começam a estabelecer algum tipo de cooperação comercial. Isso a gente chama de acordo bilateral. Isso acontecia muito, principalmente na Guerra Fria, tá? Então, quando 2 países, né, eles começam a se desenvolver, começam a se juntar para verificar a sua parte comercial, a sua parte econômica, vai ser conhecida como um acordo bilateral, tá? Somente 2 países entrando em acordo. Porém, com o desenvolvimento dos países, com o processo de globalização, vou pedir para colocar na cartela ainda, por favor, a gente vai verificar que ainda com esse acordo bilateral, né, países começam a se juntar em acordo comercial. Então, a gente vai verificar que quando 2 países ou mais começam a se juntar, principalmente com esses acordos comerciais, a gente observa que começa a surgir o quê? O acordo multilateral. Tá? Então, quando tem aí mais de 3 ou mais países se juntando para verificar esses acordos comerciais, então a gente observa que já não vai ser um acordo bilateral, né? Vai ser já um acordo multilateral, onde vários países começam a se juntar para verificar o que eles podem fazer para melhorar a economia do seu país, os acordos comerciais que eles podem, né, fazer aí para ocorrer esse processo de desenvolvimento, principalmente em relação ao acordo comercial. Então, a gente observa que com o multilateralismo comercial, né, tendo aí vários países se juntando, não somente mais 2, mas mais de 3 países, né, já pode
aí ser acionado como multilateralismo comercial, então vai ocorrer o quê? As negociações, né? Essas negociações entre vários países sobre o comércio internacional aí de bens e de serviços, né? A gente observa aí que vai ter esse multilateralismo comercial. E hoje em dia a gente observa muito esse multilateralismo comercial entre os países, essas negociações, né, comerciais que eles acabam fazendo para verificar as matérias-primas, os bens e serviços que podem ser feitos, indústrias que pertenciam ali ao Japão, tem a sua sede no Japão, mas que quer se instalar no Brasil por causa da quantidade de habitantes, por causa da matéria-prima. Então, tudo isso acaba, né, ajudando nesse multilateralismo comercial. Além disso, pode envolver, né, desde poucos países que acabam se juntando. Por exemplo, a gente vai verificar países que se juntam como os Estados Unidos, o México e o Canadá, somente 3 países, para ter esse acordo comercial. Então, vai poder envolver desde poucos países até quase todas as nações do mundo inteiro, tá? Então, com esse multilateralismo comercial se desenvolvendo cada vez mais, isso foi chamando a atenção de outros países que quiseram se juntar com os países que poderiam estar próximos a eles para ocorrer esse desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico a partir do multilateralismo comercial. Então, verificando que vários países começam a se juntar, principalmente, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Guerra Fria, né, quando tinha ali o capitalismo, o socialismo, sendo que em 1990 vai ter ali o fim da União Soviética, né? Então, o socialismo ele começa a entrar em decadência, então países começam a se desenvolver cada vez mais a partir dessa junção, desse multilateralismo comercial que começa a se desenvolver cada vez mais. E é nesse momento também em que vai surgir a Organização Mundial do Comércio, tá? A OMC, ok? A OMC, a gente vai verificar que é World Trade Organization, tá? Que é a Organização Mundial do Comércio em inglês, a WTO. Então, a OMC, gente, a gente escuta muito falar da OMC nos jornais, diariamente, praticamente, verificando aí esses acordos comerciais que os países eles começam a ter um com o outro. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela veio para realmente, o nome já está falando, organização, para organizar esses acordos comerciais que estavam tendo. Porque antes dessa criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, existiam países que ganhavam tanto dinheiro em cima de outro, né, que tinha, né, essa desigualdade comercial. Então, a OMC vai vir para isso, para ajudar esses países a manter, né, esses acordos. A OMC, gente, ela foi criada aí em 1994, tá? Em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, tá? Então, esse Acordo Geral, né, de Tarifas e Comércio vai substituir a Organização Mundial do Comércio, até mesmo porque quando se tinha somente esse Acordo Geral de Tarifas e de Comércio, estava muito limitado aí somente em alguns países. Tá? Então, com a criação da OMC, a gente vai observar que vai, né, principalmente aí supervisionar os acordos comerciais entre os países. Tá? E, além disso, a OMC, essa Organização Mundial do Comércio, vai fazer mediação de disputas entre os países que fazem parte da OMC. A maioria dos países querem fazer parte, né, dessa Organização Mundial do Comércio para ter realmente a sua ligação com vários outros países do mundo inteiro, né, se interligando e isso ajudando nesses acordos comerciais. Existem países que a gente observa que vai ter essa dificuldade. Cuba, por exemplo, né, a gente observa que é um país que não vai estar ligado à OMC, porque muitas das vezes não está de acordo com outros países como os Estados Unidos, não aceito que
a maior parte ali dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como os países europeus, eles colocam esses acordos comerciais. Então, vai existir países que querem fazer parte, fazem questão de fazer parte da Organização Mundial do Comércio e outros não, tá? Nós vamos ver um vídeo agora que vai explicar um pouco mais para a gente como que ocorreu esse surgimento da Organização Mundial do Comércio. Presta atenção aí ao Curumim, que já volto com vocês. Quando um país se sente prejudicado no comércio internacional, tem o direito de apresentar à OMC um pedido de sanção contra outro que está transgredindo as regras da organização. Caso não haja acordo, a OMC pode autorizar a imposição de sanções econômicas, como a retaliação comercial. Então, gente, a OMC ela vai ajudar em todos esses acordos entre os países que estão ali inseridos para ocorrer esse desenvolvimento econômico. E a partir disso, né, a gente verificando que os países começam a se juntar para entrar ali em acordos comerciais, o que eu posso vender para você, o que você pode comprar de mim. Então, os países eles começam a formar blocos econômicos, começam a se juntar para ocorrer essa criação. Tá? Então, os blocos econômicos, gente, vai ser aí essas associações que foram criadas entre países, tá? E por que, né, essas associações elas acabaram sendo criadas? Para estabelecer relações econômicas entre si, né? Então, existem países, por exemplo, que acabam se juntando, né, para ter essa relação econômica. Aqui no Brasil, o Brasil ele pode se juntar com quem? Com vários países que estão inseridos aqui na América do Sul, né? Então, vai ocorrer essas associações, principalmente aí dos países vizinhos, para ter esses acordos comerciais. Ainda sobre os blocos econômicos, nós iremos verificar, né, que por mais forte que seja uma economia, ela não pode competir com grupos de economias unidas entre si. Mesmo tendo ali o desenvolvimento econômico, se aquele país quiser ficar sozinho, ele não vai conseguir se desenvolver, porque muitas das vezes precisa aí de recursos naturais que estejam em outros países, né? Então, a gente vai observar que a partir disso, dessas associações entre países, ocorreu o surgimento dos blocos econômicos. E nós teremos aí diferentes tipos de blocos econômicos. Olha só, nós temos aí as zonas de livre comércio, né? E que com o passar do tempo foi ocorrendo o desenvolvimento desses blocos econômicos e passou a surgir ali também as uniões aduaneiras, né? Não existindo somente mais as zonas de livre comércio, tá? Mas também tendo as uniões aduaneiras. Também teremos um outro tipo de bloco econômico, que vai ser o mercado comum, tá? E também, por último, nós teremos a União Econômica e Monetária. Então, nós temos esses 4 tipos de blocos econômicos. Zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e as uniões econômicas e monetárias, a União Econômica Monetária, ok? Que nós iremos verificar agora as características de cada um. Olha só, a zona de livre comércio. O que vai ser uma zona de livre comércio? Gente, a zona de livre comércio vai ser uma área, tá? Onde, né, os produtos de um país pode entrar em países que vão estar aí de acordo com o que vai propor, ok? Então, a gente vai observar aqui, né, que a zona de livre comércio, né, vai ocorrer este desenvolvimento aí, principalmente, né, porque eles podem verificar principalmente os produtos, né, de um país, por exemplo, o México, né, pode vender aí seus produtos para os países que estão próximos, no caso, Estados Unidos, né, o Canadá, que eles acabam entrando em um acordo, tá? E isso acaba sendo facilitado, por quê? Por causa da isenção de taxas, tá? E também diminuir essa burocracia tradicional, que infelizmente acaba surgindo, mas a gente observa que, tendo essas burocracias, pode ajudar os países que sejam afetados, né, que não corra tanto desenvolvimento. Então, a zona de livre comércio
vai estar inserido aí nessas áreas onde os produtos, né, de países eles podem entrar nos países aí que fazem parte desse acordo, tá? Então, a zona de livre comércio vai ajudar nessa isenção de taxas que pode existir entre os países, tá? E também nessas burocracias que acabam surgindo. Mas, além da zona de livre comércio, também nós teremos aí a União Aduaneira, tá? Então, olha só, a União Aduaneira, gente, vai vir aí, né? Então, a União Aduaneira já vai ser diferente de uma zona de livre comércio. Por quê? Porque a gente observa que vai ocorrer a abolição das tarifas alfandegárias, tá? Então, vai abolir as tarifas para a entrada de um determinado produto num outro país, né? Então, isso acaba ajudando o país que está vendendo aquele produto, tá? Então, tendo essa abolição das tarifas alfandegárias nas relações comerciais, né, que fazem parte de um bloco econômico que pode ser formado com as características da União Aduaneira, tá? Então, com uma União Aduaneira vai ser definida, né, uma tarifa externa comum para os países, tá, que estão de fora da União Aduaneira, não fazem parte da União Aduaneira. Mas, por exemplo, dois países, vamos supor, o Brasil e a Argentina, vão vender um produto para o outro. O Brasil vai vender laranja lá para a Argentina. A Argentina, ela não vai cobrar as tarifas alfandegárias. E isso vai ajudar, né, ao Brasil, que acaba aí ganhando um pouco mais de dinheiro porque não vai precisar pagar essa tarifa alfandegária. Sendo, por exemplo, o Japão, que não faz parte de uma união aduaneira, né, com a formação ali do Brasil e da Argentina, mas ele quer comprar, então eles acabam definindo essa tarifa externa comum, né, que não faz parte desta união aduaneira, que pode até facilitar a venda desses produtos para outros países, tá? Então, a gente verifica as características da zona de livre comércio, a característica de uma união aduaneira, mas também teremos as características do mercado comum, né? Então, olha só, já o mercado comum, a gente vai observar, né, que o mercado comum, né, vai ocorrer o quê? A liberalização, enquanto a união aduaneira isso não acontece, né? Enquanto a parte, além da união aduaneira e também da zona de livre comércio, o mercado comum vai ser diferenciado porque com o mercado comum vai ocorrer o que? A liberalização, né? Da circulação de capitais, que isso aqui é o que? É o dinheiro, né? Que os países eles acabam se desenvolvendo através desses capitais. Então, vai ocorrer a liberalização da circulação de capitais, também de mercadoria, já vai ser mais facilitado, também de serviços e pessoas que podem fazer parte desse bloco econômico, né, com o mercado comum. E, por último, também teremos, né, além da zona de livre comércio, da União Aduaneira e do mercado comum, também vamos verificar aí as características da União Econômica, né, e Monetária. É onde, gente, acaba surgindo um bloco econômico com essas características, onde vai apresentar somente uma única moeda, tá? Então, a União Econômica e Monetária vai ser um bloco econômico em que vai apresentar o estágio mais avançado de um bloco econômico. Desses 4 que nós estamos estudando, qual seria o ideal para um país? A União Econômica e Monetária. É o estágio mais avançado de um bloco econômico até o momento. Por quê? Com a União Econômica e Monetária vai ocorrer a implantação de uma única moeda. Tá? A gente vai verificar que os países europeus, a grande maioria dos países europeus, não são todos, né, vão fazer parte de uma União Econômica e Monetária, que vai ser um caso específico da União Europeia, que daqui a pouquinho vocês irão estudar mais com a professora Bárbara as características da
União Europeia, né, que vai ser aí um dos principais blocos econômicos, porque acabaram adotando uma única moeda que vai ser o euro, né, diferente de um mercado comum, diferente de uma zona de livre comércio, diferente de uma união aduaneira. Enquanto a união aduaneira e a zona de livre comércio ficam mais realmente nas partes de isenção de tarifas, né? A desburocratização ali do que pode ocorrer nos acordos comerciais. O mercado comum já é mais um pouco avançado. Por quê? Porque já vai ter a circulação de pessoas, de mercadorias, né, de bens e serviços, enquanto na União Econômica e Monetária ocorre essa circulação de pessoas, de mercadorias, né, de bens e serviços. Além disso, vai ter uma única moeda, né? Então, a gente observa aí o desenvolvimento que acabou surgindo aí com os blocos econômicos. Mas como foi, gente, que surgiram aí os blocos econômicos? Como é que a gente observa essa parte histórica de um bloco econômico? Então, olha só, um bloco econômico, gente, ele vai surgir com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde houve ali a união de 3 países, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, né? São países que acabaram se juntando para melhorar o quê? A sua economia. Gente, esses países hoje em dia são um dos mais desenvolvidos do planeta. A Holanda, por exemplo, está fechando vários presídios, né? Hoje eles não precisam mais de presídios porque eles chegaram num patamar de desenvolvimento muito elevado, né? Tanto na parte econômica, política e social, principalmente. Então, na Holanda, por exemplo, eles estão fechando presídios, né? Estão diminuindo a quantidade de maternidades, porque a gente vai verificar aí que em relação à população europeia está diminuindo bastante, né? Mulheres aí estão tendo em menor quantidade filhos, tá? Então, a gente vai verificar que isso todo foi um processo, né? Então, a gente verifica que com os blocos econômicos vai surgir com o fim da Segunda Guerra Mundial entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, a gente vai verificar aqui, né, o surgimento da Benelux, né, que foi esse surgimento aí, essa união entre a Bélgica, né, Bélgica, tá? E também Holanda, que é Netherlands, ok? Então, a gente vai verificar a Holanda, que em inglês é Netherlands, por isso que é NE, e Lux, de Luxemburgo, ok? Então, aí nós tivemos a junção desses 3 países, né, para ocorrer esse desenvolvimento econômico, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque esses países eles acabaram se envolvendo, porque eram países que estavam ali na parte central, né, principalmente com a Segunda Guerra Mundial. Vamos localizar agora esses 3 países. Então, observando esses 3 países, a gente vai observar, né, que nós temos aqui Netherlands, que é a Holanda, que são os Países Baixos. Também nós teremos a Bélgica, tá? E Luxemburgo, ok? Então, esses países, gente, estavam entre a Alemanha, que foi um dos principais países a participar aí, né, da Segunda Guerra Mundial, e também entre a França, né? Então, a gente observa aí tanto a França quanto a Alemanha, né, que foram os países que mais participaram das guerras mundiais. Então, esses 3 países estavam entre, né, esses 2 países e acabaram também sofrendo com a Segunda Guerra Mundial, porém se juntaram e criaram a Benelux, tá? Então, a gente observa que com esses 3 países se juntando, formando a Benelux, nós iremos observar aí que vai ocorrer o quê? O desenvolvimento, né, de outros blocos econômicos. Então, não vai ficar somente ali na parte da Benelux. Países próximos a esses 3 países, né, europeus, começam a observar que tanto a Bélgica, quanto a Holanda, quanto o Luxemburgo estavam se desenvolvendo muito, começam a verificar e querer fazer parte da Benelux. Mas, né, a gente vai observar que vai ocorrer esse desenvolvimento aí de um bloco econômico, que até então era conhecido como Benelux. Porém, com o passar do tempo, outros países foram se desenvolvendo. Então, nós iremos observar aí, né, que mais países, né, eles foram se inserindo, como nós teremos aí a parte, né, da Itália,
Também teremos a Alemanha e a França, né, que estavam próximos aí, né, da Holanda, da Bélgica. Nós temos aqui Holanda, Bélgica, aqui já no mapa a gente observa Luxemburgo bem menor, né? Então, nós teremos a inserção da França, da Alemanha e da Itália, que está em azul, tá? Então, não vai ser mais chamado de Benelux, mas vai ter a origem da Comunidade Econômica Europeia, CEE, tá? Então, a CEE, saindo do Benelux, passou aí a ter a Comunidade, né, Econômica Europeia. Então, olha só, a Europa dos seus países aí, com o passar do tempo, a Irlanda, tá? A Irlanda e o Reino Unido vão querer fazer parte, né, também aí dessa Comunidade Econômica Europeia. Também a Grécia, né, e a Macedônia começam também a fazer parte aí da Comunidade Econômica Europeia. Além disso, com o passar do tempo, já na época aí de 1986, nós teremos Portugal e Espanha, os países ibéricos fazendo parte também, né? E foi ocorrendo esse desenvolvimento, gente, tá? Vários países começam a se inserir, tá? Como quem? A Áustria, a Finlândia, a Suécia também começam a se inserir em todo esse desenvolvimento do bloco econômico. Começou com a Benelux, passou para a Comunidade Econômica Europeia e hoje em dia a gente conhece, né, como a União Europeia, né? E também temos aí outros países que vieram após o fim da União Soviética: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, né, Eslováquia. Então, a gente observa aí que vários países foram se inserindo, tá? Então, é aí que a gente observa, né, que vai ocorrer o quê? A gente vai observar que vai ocorrer o crescimento da Comunidade Econômica Europeia, né, a partir aí de 1992, ok? Então, olha só, a gente vai verificar que com o crescimento da Comunidade Econômica Europeia, nós teremos a origem da União Europeia, tá? E do ponto de vista político-econômico, né, teve essa finalidade da criação dos primeiros blocos econômicos europeus que foram se desenvolvendo, principalmente para o quê? Viabilizar a recuperação do velho mundo após o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, como a gente já verificou, após a Segunda Guerra Mundial, vários países começam a se juntar, né, para ocorrer esse desenvolvimento econômico, e com a origem da Benelux passou para a Comunidade Econômica Europeia e hoje em dia nós temos a União Europeia. Então, assim nós temos o início dos blocos econômicos. E a partir disso, gente, os blocos econômicos, muitas das vezes, eles não foram muito bem vistos. Nós teremos pontos positivos e pontos negativos em relação aos blocos econômicos. Pontos positivos em relação aos blocos econômicos é que os blocos econômicos eles vão ser capazes de quê? De propiciar, né, o acesso e também o barateamento, né? Ficar mais barato determinados produtos que até antes eram mais caros e com pouca oferta, tá? Então, o bloco econômico, a junção dos países vai ter também seus pontos positivos, mas também, infelizmente, nós teremos os pontos negativos dos blocos econômicos. Então, olha só, os pontos negativos, a gente verifica que vai ocorrer as ações de cooperação que acabam reduzindo as possibilidades de uma expansão econômica nacional, tá? Principalmente em países que ainda estão em desenvolvimento, né? Em determinadas áreas em que os países parceiros eles vão possuir maior desenvolvimento. Por exemplo, os Estados Unidos, ele acaba explorando quem? O México, né, que acaba dependendo ali dos Estados Unidos para comprar seus produtos. O Canadá, mesmo sendo um país desenvolvido, acaba também sendo explorado por quem? Pelos Estados Unidos da América. Então, a gente observa esses pontos negativos, né? E além de provocar, infelizmente, né, o desemprego e também a retração de certos setores industriais. Então, infelizmente, nós teremos os pontos negativos, os pontos positivos, e a gente verifica todo esse desenvolvimento a partir desse processo de globalização. Ok, gente?